Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o tema sozinho no lagar de óleo ou sozinho no lagar de azeite. Vamos ler o texto que está lá em Marcos, capítulo de número 14. Leremos do verso 32 até o verso 42. E diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E dizia, voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora, aquele que me traz se aproxima. Queridos, estamos diante de um cenário que com certeza você já ouviu falar sobre ele em alguma reflexão, em alguma pregação por aí. Jesus está no Getsêmani e ele estava muito perto de ser crucificado. Ele vai ao Getsêmani, que é este lugar que significa lagar de óleo ou lagar de azeite. Alguns estudiosos contam que Jesus tinha, que ali no Getsêmani havia um lagar, um lagar de óleo ou de azeite de um amigo de Jesus. Jesus gostava muito de ir ali para estar em comunhão com Deus, para orar, para retirar-se um pouco e ficar sós com Deus. E ele levou, nessa ocasião, consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os amigos íntimos de Jesus. E aqui, nesse cenário de Getsêmani, nesse cenário no lagar de óleo ou de azeite, nós encontramos duas realidades. Em meio à angústia da cruz, Jesus estava sozinho no lagar de óleo ou no lagar de azeite, em meio à angústia pré-cruz. Jesus estava prestes a ser crucificado e ele começou a angustiar-se. Isso revela muito da humanidade de Jesus. Ele se angustiou, ele chorou, porque ele sabia do peso que ele iria levar. O peso que já estava sobre ele, o peso do pecado, de um pecado que não era dele, mas do pecado de toda a humanidade. Jesus angustiou-se. Ele teve esse momento de angústia pré-cruz. E ele estava também, a segunda realidade, em meio a amigos íntimos e sonolentes. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, como eu falei, eram amigos íntimos de Jesus, mas o sono os venceu. Eles não conseguiram vigiar e orar, eles não conseguiram manter-se vigilantes nessa hora tão angustiante de Jesus. Humano, o que isso significa? Isso significa que, assim como Jesus, nós também estamos sujeitos a passar por momentos angustiantes. E nesses momentos angustiantes, algumas vezes, ou muitas vezes, nos depararemos com amigos íntimos e sonolentes. Pedro, Tiago e João dormiram, o sono os venceu. Isso não significa que eles não amavam a Jesus, que eles não se preocupavam com Jesus, não se importavam com Jesus. Queridos, se as narrativas bíblicas deixam aqui escrito, registrado esse detalhe de que o sono venceu, isso nos lembra da fragilidade humana. Isso nos lembra de que Pedro, Tiago e João eram humanos, eles eram falhos. E ainda que eles amassem muito a Jesus, eles não conseguiram manter-se vigilantes em oração, orando com Jesus. Eles dormiram, o sono os venceu por 3 vezes. O relato diz isso. Jesus voltou pela terceira vez e os encontrou dormindo. Então, em alguns momentos da vida, assim como Jesus, é claro que ninguém vai enfrentar uma morte de cruz, queridos. Eu não estou querendo aqui comparar a morte de Jesus com os nossos sofrimentos, nem se compara. O que Jesus sofreu na cruz nem se compara, nem de perto, nem de longe, ao que a gente passa hoje. Por mais que passemos tribulações e provações, não se compara, nada se compara ao sacrifício de Jesus na cruz.
Mas eu quero lembrá-los de que na vida nós passamos por momentos angustiantes, de muita angústia. E em alguns desses momentos, talvez, nós encontraremos amigos íntimos, sim, que nos ouvem, mas que talvez eles não consigam estar conosco, vigiando e orando. Talvez eles sejam vencidos pelo cansaço, pelo sono. Isso não quer dizer que eles não nos amam, mas isso revela que eles são humanos, que eles são falhos. Mas diante dessas duas realidades, Jesus também se depara com duas certezas. Ele estava no centro da vontade do Pai. Isso é uma certeza. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Qual era a vontade de Deus? Era dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está na Bíblia, pois Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano perfeito de Deus antes da criação do mundo. Alguém certa feita falou que a cruz já existia antes da criação do mundo. Eu acredito muito nessa frase, acredito que ela seja real. Porque Deus, na sua onisciência, sendo sabedor de todas as coisas, já sabia que Adão e Eva cairiam. E ele já tinha um plano traçado. Pós-queda de Adão, pós-queda de Eva. Ele já tinha tudo traçado. E esse plano perfeito é Jesus. Jesus é esse plano perfeito de Deus, esse plano infalível. Então Jesus estava no centro da vontade de Deus. Ali no Getsemane, ele estava no lugar exato, na hora exata. Ele estava no centro da vontade de Deus. O que isso nos lembra? Que se você estiver passando por momentos de angústia, e em meio a esses momentos talvez você se depare com amigos íntimos sonolentos, o que você deve analisar ou pensar é se você está no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, calma, aquieta-te. Deus sabe o início, o meio e o fim da história. Deus sabia todo o desenrolar daquela história de Jesus. Ele já sabia que Jesus ia se angustiar, que ia ser preso, que ia ser julgado, que ia ser condenado, que ia ser morto, que ressuscitaria ao terceiro dia. E que ao ressuscitar estaria de volta com ele, ao lado dele, à direita dele. Deus já sabia de tudo isso. Ele já tinha um plano perfeito todo traçado no início, meio e fim, com início, meio e fim. Então Jesus estava exatamente no centro da vontade do Pai. É por isso que quando a gente passa por momentos de angústias, eu particularmente fico me perguntando: Deus, eu estou no centro da tua vontade. Deus, esse momento de angústia vai levar-me a cumprir o teu propósito em minha vida. Se for, queridos, eu descanso. Não é fácil a gente passar por momentos difíceis. Recentemente eu tenho mandado com muitas dificuldades, e eu lembro que eu mandei um áudio meio que desesperado para uma pessoa, e ela: Luana, eu vou te ouvir, eu vou te responder, até hoje eu estou esperando esse áudio. E é difícil, né? Pelo tom da minha voz dá para perceber que eu estava muito mal, muito angustiada. E talvez essa pessoa tenha sido vencida também pelo sono, pelo cansaço. É humano. Ela é humana. Isso não significa que ela não me ame, que ela não se importa comigo. Mas isso significa que as pessoas são falhas. E nem sempre elas vão corresponder às nossas expectativas, né? Nem sempre elas vão estar ali orando conosco. Muitas vezes elas serão vencidas pelo sono. Isso é normal. Mas o que importa, o que é interessante é a gente parar para pensar se estamos no centro da vontade do Pai, da vontade de Deus. Jesus estava no centro da vontade de Deus, independentemente da angústia pré-cruz, independentemente dos amigos íntimos e sonolentos. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Era da vontade de Deus que ele morresse para nos dar vida, e vida abundante, vida plena. Segunda certeza, diante dessas duas realidades, o Pai estava vendo a sua angústia. Agora, o interessante é que mesmo Deus vendo a angústia de Jesus, Deus não poupou Jesus da cruz. E por que Deus não poupou Jesus da cruz? Porque a cruz fazia parte do plano perfeito. Se não existisse cruz, queridos, estaríamos todos perdidos. Porque foi na cruz que Jesus pagou o preço que nós pagaríamos. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Entende isso? Então, o Pai estava vendo a angústia de Jesus, mas ele não poupou Jesus da cruz. A grande dificuldade que temos é que muitas vezes a gente tem acreditado numa teologia que tem se pregado em muitos púlpitos e tem levado a multidão a acreditar de que nós temos poder para determinar
a nossa cura, a nossa realização profissional, a nossa realização financeira, que nós temos poder para determinar coisas em nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós não temos poder algum para determinar que as coisas aconteçam em nossa vida. É Deus quem decide, é Deus quem determina o que será feito ou o que não será feito. Deus é o autor da história, é Ele que conduz a história. Nós somos apenas os personagens dessas histórias reais, personagens de histórias reais. Assim como Jesus estava naquele cenário, ele era o personagem principal. Claro que eu estou falando aqui de figuradamente, mas Jesus sabia, conhecia o cenário, sabia o meio, o começo, o meio e o fim da história. Então nós não temos poder algum para determinar a nossa cura, a nossa vitória, as nossas conquistas. Nós não temos, queridos. Essa teologia antibíblica, infelizmente, tem arrastado multidões. E muitas pessoas estão seguindo a um Jesus que não existe. Porque Jesus, em momento algum na Bíblia, pelo pouco que eu conheço de Bíblia, em momento algum Jesus ensina os seus discípulos a determinar. Muito pelo contrário, eles ensinam os discípulos a orar, a pedir, a confiar. E se for da vontade de Deus, assim, Deus o Pai, assim lhe será concedido. Entende? Então, infelizmente, muitas pessoas têm acreditado nessa teologia de que a gente deve, determinar o que irá acontecer ou não conosco. Querida, a Bíblia vai nos lembrar, lá em Mateus, que nós não temos o poder de acrescentar nenhum dia à nossa vida, quanto mais determinar cura, quanto mais determinar prosperidade financeira, quanto mais determinar com quem iremos nos casar ou não, até porque isso é uma escolha que devemos fazer sabiamente. Entende? Mas Jesus estava no centro da vontade do Pai. O Pai estava vendo a sua angústia. O Pai não poupou da cruz. E o próprio Jesus falou: Pai, Abba, Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus não fez o que ele queria, mas ele fez o que Deus queria. O que Deus queria é que ele passasse pela cruz e nos desse vida e vida é abundante. Então, para finalizar, se você tem passado por momentos de angústia, e algumas vezes, ou muitas vezes, não sei, você tem se deparado com amigos íntimos sonolentos, não se desespere. Isso é normal, as pessoas são humanas, tá? Agora você precisa ter a certeza de que, primeiro, se você está no centro da vontade do Pai e que o Pai está vendo a sua angústia. Jesus tinha certeza de que ele estava no centro da vontade do Pai. E o Pai estava vendo a sua angústia. Deus está nos vendo. Deus sabe o início, o meio e o fim da história. A gente não sabe, queridos, o que vai nos acontecer amanhã. Eu estou gravando esse vídeo no domingo à tarde. Eu não sei se amanhã, na segunda-feira, eu conseguirei estar viva para olhar esse vídeo publicado lá no meu canal. Nem sei se eu conseguirei publicar esse vídeo no meu canal. Eu não sei se no percurso para casa eu chegarei viva e segura em casa. Entende? Eu não posso determinar nada. Eu não posso chegar aqui e dizer: eu determino que eu publicarei esse vídeo e que as pessoas assistirão. Não, queridos. Eu não determino nada. Eu simplesmente estou gravando. Se pela misericórdia de Deus eu conseguir publicar, eu espero que esse vídeo toque corações, edifique vidas. Só isso. É o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Eu volto a dizer, é Deus que está no controle do cenário. É Deus que programa todas as cenas. Entende isso? Se você compreendeu essa palavra, curta, comente, compartilhe com mais pessoas para que elas sejam abençoadas também. Que Deus nos abençoe e aguardemos aí o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.